Capítulo 7. Gwyndolin se encontrava ali, à beira do precipício, observando Thor afastar-se e sentia-se dilacerada por uma angústia que ela jamais havia sentido. Primeiro seu pai, agora Thor. Aquele era um dia diferente de todos os que ela já tinha vivido. Ela não podia sequer descrever a dor incomensurável que a dilacerava ao pensar que seu pai estava morto. Morto pelas mãos de algum assassino. Ele havia sido tirado dela, sem aviso prévio. Simplesmente não era justo. Ele era a luz da vida dela e um estranho o havia tirado dela para sempre. Quando Gwyn recebeu a notícia, ela desejou morrer junto com ele. A última noite tinha sido um longo pesadelo que havia chegado ao auge naquela manhã, quando o corpo de seu pai desceu à sepultura. Ela desejou ir junto com ele e nunca mais regressar. Enquanto Gwyn se afastava da multidão, ela tinha até mesmo pensado em lançar-se sobre a borda do penhasco. Foi então quando chegou Thor. Ao vê-lo, de alguma maneira, a ideia se desvaneceu. As coisas lhe pareceram melhores. Vê-lo havia ajudado a distraí-la da morte de seu pai. Embora de outra forma, ele também tinha feito as coisas ficarem piores. Ela ainda estava furiosa com ele. Ainda ardia de raiva pelo fato de que ele a tinha feito de boba naquele bordel. Ela tinha se arriscado em companhia de um plebeu e ele provou que todos estavam certos sobre a imprudência dela, incluindo a sua mãe. Ela sentiu uma vergonha maior do que podia imaginar. E agora, que ousadia dele aparecer ali para tentar consertar as coisas, enquanto admitia que ele tinha mesmo estado lá, com aquela mulher. Só de pensar nisso, ela sentia náuseas. Enquanto ela observava Thor descer apressadamente a trilha e distanciar-se do penhasco, seguido por Kron, apesar de si mesma, ela sentiu uma sensação de saudade, de desespero. Ela se perguntava se as coisas poderiam piorar ainda mais. Ela olhou para a extensão infindável ao longo das depressões e vales dos penhascos Colvian, que davam para o lado oeste do reino. Ela sabia que em algum lugar, mais distante do que ela podia ver, estavam as Iglandes e, mais além, o reino dos MacCloud. Ela se perguntava se sua irmã já estaria lá, com seu marido, se ela estaria desfrutando de sua vida. Ela tinha a sorte de estar bem longe dali. No entanto, sua irmã nunca tinha sido muito apegada ao seu pai e Gwyn se perguntava se realmente ela se importaria quando ouvisse a notícia da morte dele. Gwyn, de todos eles, tinha sido a mais apegada a ele. Rhys e Kendrick tinham sido achegados também, e ela podia sentir como a notícia havia afetado os dois. Godfrey tinha odiado o pai, apesar de que agora, ao olhar para ele, ela se surpreendeu ao vê-lo tão triste. E depois havia Gareth. Ele parecia ainda mais frio e sem emoção do que nunca, mesmo com a morte de seu pai. Ele também parecia preocupado, como se já estivesse com os olhos fixos no poder que ele queria desesperadamente tomar. Esse pensamento lhe provocou um calafrio. Lembrou-se do discurso fatídico de seu pai, atribuindo a ela o poder para reinar algum dia muito distante. Por um dia, ela teve a certeza que nunca veria chegar esse momento. Ela se lembrou de seu voto a ele, da sua promessa de que ela iria governar. E agora, ali estava ela, o reino lançado em suas mãos. Eles a fariam reinar? Ela esperava que não. Como ela poderia? E, no entanto, ela tinha se comprometido com seu pai a fazê-lo. O que seria dela? Aí está você, disse uma voz. Gwyn se virou para ver Rhys, de pé, a poucos metros de distância, olhando para ela com preocupação. Eu estava preocupado com você. O que fez você pensar que eu iria saltar? Ela retrucou duramente. Gwyn não queria ser brusca dessa maneira, mas ela estava destroçada. Mal podia controlar seus nervos. Não, claro que não, Rhys disse. Eu estava apenas preocupado por você, só isso. Não se preocupe por mim, disse ela. Eu sou sua irmã mais velha, posso cuidar muito bem de mim. Eu nunca disse o contrário, Rhys disse à defensiva. Quero apenas que você saiba que você não é a única que está sofrendo.
Eu também amava o pai. Gwyn pensou nisso. Ela viu as lágrimas nos olhos dele e sabia que ele tinha razão. Ela estava sendo egoísta. A morte de seu pai estava afligindo todos eles. Eu lamento muito, ela disse baixinho. Eu sei que você o amava. E eu sei que ele também o amava. Muito. Na verdade, acho que ele se via mais em você. E se olhou para ela com um olhar esperançoso, triste. Ele parecia tão perdido. O coração dela partiu-se por causa dele. Quem iria criá-lo agora? Ela se perguntava isso. Ele tinha 14 anos. Já não era um garoto, mas tampouco era um homem. Essa era a época em que um garoto mais necessitava de um pai, de um homem para servir de exemplo, de um modelo a seguir. Desde a morte do rei, sua mãe tinha estado praticamente catatônica, ausente, não disponível para nenhum deles. Sua irmã mais velha estava longe. Gareth nunca estava por perto. Godfrey vivia na taverna e Kendrick vivia no campo de batalha. Havia recaído sobre Gwyn a tarefa de ser mãe e pai para Rhys. Você estará bem, ela disse, ganhando coragem enquanto pronunciava essas palavras. Nós todos estaremos bem. Era Thor quem estava por aqui? Rhys perguntou. O pensamento em Thor fez o estômago de Gwyn dar voltas. Era ele sim, ela respondeu seca. E eu o mandei embora. O que você quer dizer? Rhys perguntou com cautela. Eu pensei que vocês estavam bem. Ela resmungou. Já não estamos mais. Não depois do que ele fez. O que foi que ele fez? Ele perguntou com os olhos arregalados. Você vai me dizer que não sabe? Vai me dizer que todo o reino não sabe o que ele me fez de boba? Fez você de boba? Do que você está falando? Rhys perguntou, suando verdadeiramente curioso. Ela estudou o rosto dele e podia ver que ele parecia não saber nada. Isso a deixou surpresa. Ela tinha imaginado que todo o reino sabia disso e estava se divertindo às custas dela, pelas costas. Talvez as coisas não fossem tão ruins quanto ela tinha imaginado. Talvez não fossem tão ruins quanto Alton tinha dito. Eu ouvi tudo sobre suas proezas no bordel. O tempo que passou com aquelas mulheres, disse ela. Rhys ficou de queixo caído. E quem foi que lhe contou essa história? Gwyn pausou. De repente, ficou em dúvida. Por que pergunta? Foi Alton, claro. Rhys sorriu abertamente. E você acreditou? Gwyn olhou para ele, sentindo uma vibração em seu peito, começando a se perguntar se ela tinha cometido algum tipo de engano terrível. O que você quer dizer? Ela perguntou. Eu estava com ele naquele dia, Rhys disse. Todos estavam lá, a legião inteira estava. Depois da caçada, ele não fez nada de errado. Era mais uma taverna do que bordel. De fato, eu estava ao lado dele quando as mulheres apareceram. Ele ficou totalmente surpreso ao descobrir que havia mulheres ali, e na verdade tentou fugir. Os homens o empurraram para a frente. Ele não foi para o quarto por vontade própria. Mas mesmo assim, ele seguiu em frente, Gwyn disse acusadoradamente. Rhys balançou a cabeça veementemente. Você foi mal informada. Thor não fez nada. Ele chegou até o quarto e desmaiou. Caiu no chão antes que a mulher pudesse pôr as mãos nele. Ele não tocou em nenhuma mulher. Eu garanto a você. Alton estava mentindo para você. Foi Alton que fez você de boba. Seu orgulho permanece intacto. Gwyn sentiu todo o seu corpo estremecer com as palavras de Rhys. Sentiu-se tomada por um grande alívio, mas também pela vergonha. Ela estava errada acerca de Thor. Ela pensou nas palavras duras que proferiu contra ele. Ela nunca teve a intenção de chamá-lo de plebeu. Ela não sabia por que tinha dito aquilo. Ela tinha soado tão altiva, tão arrogante. Estava muito desgostosa consigo mesma. Como podia ter sido tão cruel? O que você disse a ele exatamente? Rhys perguntou. Gwyn baixou sua cabeça. Algo estúpido, muito estúpido. Algo que eu gostaria de jamais ter dito. Gwyn se sentia transtornada. Ela se aproximou e abraçou Rhys, e ele a abraçou de volta. Ela chorou em seu ombro. Eu tenho saudades de nosso pai, ela disse. Eu sei, Rhys disse sobre o ombro. As palavras soaram abafadas.
Eu tenho saudades dele também. Rhys se desprendeu e olhou para ela. Eu vou falar com Thor. O que quer que você tenha lhe dito, eu tentarei amenizar. Gwyn lentamente abanou a cabeça, duvidando. Algumas coisas não podem ser desfeitas, ela disse baixinho.